Tarde. Desculpem aí o atraso de 4 minutos, mas é ajuste tecnológico, né? O Google Meet agora não tem mais a opção de gravar a reunião, só para quem agora é assinante mesmo, né? Então, foi o fim de semana testando algumas ideias aí e eu acabei usando o que eu já conhecia, que é gravar o QuickTime, que é muito mais tranquilo do que baixei uma ferramenta chamada OBS que eu não gostei, não, acho que é muito ruim de usar. Então tô nessa. Acho que tá tranquilo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre escalonamento, então, tá? A única coisa que eu não cumpri foi a atividade. Eu olhei para a atividade, mas realmente me enrolei nas coisas aqui e não nem mexi assim para poder ajustar e colocar. Então na próxima aula a gente vai encerrar o conteúdo do escalonamento e aí a gente já conversa sobre a atividade, tá? Então hoje a gente vai só falar sobre o escalonamento de fato. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Tá, então eu vou compartilhar a tela com você. Deixa eu voltar para cá. Eu vou compartilhar a tela inteira para ser mais eficiente e não ficar nessa troca maluca lá. Eu acabei de colocar no Colab Web, tá, o conteúdo que é sobre o escalonamento. A gente vai então conversar sobre isso. A gente vai começar assim, talvez com o conteúdo mais empolgante, né, relacionado a sistemas operacionais, que é o escalonamento de tarefa, o escalonamento de processos, né? Então a gente vai começar a colocar em uso todos os conteúdos que a gente foi vendo ao longo da disciplina. Talvez a parte mais inicial nem tanto, mas a parte de tarefa, de gerenciamento, já com certeza sim. E a ideia de como é que o negócio como é que funciona o SO para que uma tarefa seja então escalão, verbo transitivo, né, que é dispor as tropas em escalão, que eu acho que não é o nosso caso, né? É repartir por determinado espaço de tempo, espaçar. Aí eu acho que já se encaixa muito bem com a nossa definição para sistemas operacionais. Subir por degraus ou etapas também se encaixa aí na ideia de escalonamento para SO, mas eu diria que repartir por espaço de tempo é de fato aquilo que é a ideia do escalonamento de processo ou de tarefas. Então, o nosso escalonador, a gente viu lá naquela função do dispatcher, né, para poder fazer a mudança dos estados, né, é o cara que vai definir, que vai decidir, né, e vai olhar ali, tá como um processo, mas é tarefa, né, o cara que vai olhar para as tarefas ali e vai dizer, quem está aqui na minha fila de prontos é fulano, ciclano, beltrano, tarefa 1, 2 e 3, e agora eu vou colocar a tarefa tal em execução. Tá? Então essa é a função do escalonador, é decidir, né, dentre os processos que estão na fila de prontos, aquele que vai ser enviado para a execução. Então o escalonamento de tarefa, de processo, nada mais é do que a execução de um algoritmo, né, que ele vai organizar a fila de prontos. Então, o escalonador ele é um algoritmo que faz a organização de uma fila. Pronto, se a gente for pensar em implementacionalmente, a ideia é essa. Agora, o que muda? A forma como ele faz isso. Pode ser da forma mais simples possível, como pode ser de uma forma mais elaborada. Pode utilizar um mecanismo de um tipo, um mecanismo de outro tipo. Tá? Então, a ideia do escalonamento eu tenho processos, tenho tarefas, que estão na minha fila de prontos e eu preciso decidir qual é o próximo que vai ser colocado em execução. E aí eu tenho alguns atributos, alguns elementos que vão me permitir fazer isso. Então, como é que se define, né, como é que o escalonador, como é que o algoritmo que ele implementa decide qual é a tarefa que ele vai executar? É a mais bonita? É a que tem o usuário mais legal, né? Não vai funcionar por aí. Então, basicamente, o que os SOs implementam como mecanismos ou critérios ou atributos para permitir o funcionamento do escalonamento é avaliar o comportamento da tarefa. O comportamento em dois aspectos. O temporal, né? Quanto tempo essa tarefa precisa para poder ser executada ou para executar. E o outro aspecto é quanto que ela vai consumir, né, de processador. Quanto ela precisa do processamento, né? Então, basicamente, é quanto tempo ela precisa e quanto ela usa de processamento.
Então, as definições de escalonamento estão quase todas baseadas nesses dois critérios. Então, em relação a essa classificação de quanto tempo ela precisa, que é a classificação temporal, a gente vai facilmente perceber que nós temos tarefas que são tarefas que têm que ser executadas em tempo real. Elas têm uma certa previsibilidade na resposta. Então, ela tem que responder a algum tipo de evento externo de forma previsível. Então, processo industrial, chão de fábrica, sensor, atuador, eles têm uma certa previsibilidade. Ele tem que responder, acionar alguma coisa, verificar alguma coisa de tempos em tempos. Fluxos multimídia, mesma ideia. Jogos, os jogos também dependem dessa ideia de tempo real, de ter que dar um ok, estou vivo. Acho que o exemplo mais inusitado da Pathfinder, a sonda que foi para Marte, lá o robozinho que foi para Marte, ele tinha um processo onde ele dizia a cada 5 segundos, se eu não estou enganado, algo do tipo assim, ou 30 segundos, ei, NASA, tô vivo. Era tipo um ping. Ei, NASA, tô vivo. Então ele mandava um beacon para dizer, não morri não, hein, tô aqui. Não morri não, tô aqui. Então ele estava na programação que ele precisava a cada 30 segundos ou 5 segundos, não consigo lembrar o tempo correto agora, enviar essa informação para lá. Então ele tinha, essa tarefa de avisar que ele estava vivo era uma tarefa de tempo real. Ela tinha a sua previsibilidade. Já uma outra classificação de tarefas são aquelas que são interativas, que elas estão sempre recebendo estímulos externos e devolvendo esses estímulos externos. Então ela recebe um conteúdo de fora, da entrada, e responde um conteúdo para a saída. Só que nesse caso ela obviamente não tem nenhum requisito de previsibilidade. Ela recebe um conteúdo rapidamente, ou nem tanto, responde ele rapidamente, mas ela não é previsível. Ela pode demorar 5 segundos para receber um conteúdo e processar e responder em 1. Ela pode receber em 1 e receber em 1. Não tem uma faixa, digamos assim, onde a tarefa ela tenha que responder naquele intervalo de tempo. Então, aplicações das mais variadas possíveis aí que nós temos no nosso desktop são aplicações interativas, editor de texto, navegador, esse tipo de coisa. Tudo que você tem uma entrada e gera uma saída rapidamente, é uma tarefa do tipo que é interativa. Então, basicamente tudo aquilo que a gente executa aí num sistema moderno é considerado como uma tarefa interativa. E tem uma coisa que a gente viu lá no começo do material, as tarefas que executam em lote. Elas não têm um impedimento temporal. Elas podem ficar paradas por um bom tempo ou podem executar por muito tempo. E elas executam literalmente sem intervenção do usuário. Então é uma tarefa que não depende de entrada, não depende muito de entrada e saída, e ela não tem um tempo limite. Eu só posso executar por 1 minuto, 1 hora. Não, ela tem que executar, tá? Então, varredura não, backups. Quem já trabalhou com rede, quem fez backup é para isso. Varredura de antivírus, é uma tarefa em lote, ele está lá processando, ele não tem tempo, não precisa esperar para acabar. Cálculos numéricos, quem faz algum tipo de programação numérica, matemática longa, renderização. Então, assim, tem tarefas que dependem, que não tem requisição temporal bem definida e não tem grandes interações de entrada e saída. O cara só precisa, literalmente, executar. Uma vez que ele é carregado, que ele foi colocado na fila de pronto, o seu dado está lá e ele só precisa agora mesmo do processador para o negócio ir funcionando, tá? Então, uma forma de classificar uma tarefa usando o aspecto temporal como um molde, a gente vai ter a tarefa de tempo real, a tarefa que é interativa e a tarefa que está em lote, que está na ideia do batch. O outro aspecto já é quanto ao uso do processador. E aí aqui o negócio é um pouquinho mais tranquilo, Nós temos tarefas que elas são orientadas ao processamento. Então, a tarefa ela depende muito do processador.
né? Ela passa muito mais tempo entre pronto e executando. Se o nosso escalonamento, nosso escalonador for do tipo preemptivo, vai ter o quanto que vai interromper, ela fica ali, né? Pronto, executando, fica nesse núcleo. Ela é nesse ciclo, digamos assim. Ela não fica, me dá um conteúdo da entrada, pega um conteúdo para a saída, não tem muita interação. Então, de novo, grandes processamentos, conversão de arquivos, né, são coisas que literalmente usam muito processamento, né? Já sempre falei aqui nos exemplos, eu quero fazer multiplicação de matrizes de 1 milhão por 1 milhão. É um processamento longo, né? Demora a carregar esses 2 milhões aí de dados das matrizes para a memória, carregou, é só processar. Então ele está só processando, fica lá. E tem aquelas que são orientadas a entrada e saída, né? Então depende muito de entrada e saída, né? Então o processamento é muito curto, né? Ela fica, em vez de ficar muito tempo entre pronto e executando, ela fica muito tempo no suspenso, porque recebe o conteúdo, processa e manda para fora, recebe, então fica nesse ciclo aí de buscar alguma coisa de fora, processar e devolver de novo algo para fora. E aí o nosso editor de texto, compiladores, né, servidores de rede, toda aquela tarefa que exigir do hardware, que tiver muita interação com o hardware, vai se encaixar muito bem aí. Senhores, tudo bem até aqui? Tá? Temporal, tempo real, interativa e lote. E quanto ao processador, orientada ao processamento ou orientada à entrada e saída. Então dá para ter 5 classificações, vamos chamar assim, de tarefas. Obviamente, uma tarefa que é orientada a processamento, ela tem muita ligação com uma tarefa temporal em batch, né? Já uma tarefa que é orientada à entrada e saída, ela tem muita interação com uma tarefa interativa temporal, né? Dá para fazer alguns casamentos assim. O problema é que nem tudo é tão preto no branco, digamos assim, tão bem definido, né? O comportamento de uma tarefa pode mudar, né? A tarefa, ela era uma tarefa de execução. O cara estava executando, ouvindo um conteúdo, um áudio, que estava lá em Wave. E aí lá o aplicativo o aplicativo de música lá do usuário tinha a opção de converter aquela trilha, né, aquela música, para MP3. Então a tarefa que era ouvir aquele conteúdo, que era uma tarefa talvez um pouco interativa, mudou para uma tarefa que é agora orientada a processamento, né? Eu já tenho o conteúdo que a trilha está lá já. Eu tenho agora que fazer a conversão, tá? Então, assim, uma tarefa, ela pode mudar o seu estado, o seu comportamento ao longo da sua execução. Então, não adianta a gente imaginar que um único escalonador é o cara, né? Ele é o que vai resolver tudo. A gente vai ver na próxima aula que o Linux ele tem, na realidade, 6 escalonadores, tá? Um para cada tipo de tarefa ou para cada situação, tá? Então, assim, é interessante, né? Embora a gente consiga fazer classificação temporal e pensando no uso do processador, as tarefas elas podem mudar, tá? E aí, quando elas mudam, e aí? O cara estava escalonado por um algoritmo que trabalha com foco em entrada e saída, orientar a entrada e saída. E agora o cara mudou para lote. Como é que faz? Como é que esse negócio muda? Como é que acontece? Então, o sistema operacional acabou evoluindo também para tratar esse tipo de coisas. Na próxima aula vai ficar muito mais claro quando a gente tiver a visão do que acontece em relação à implementação do escalonamento de fato nos sistemas operacionais. Além de entender como é que a tarefa pode ser classificada, a gente precisa entender que o escalonador ele tem que ser avaliado, né? Eu tenho que avaliar a eficiência do meu escalonador. Então, criaram-se aí algumas métricas para tentar garantir, para tentar comprovar que um algoritmo empregado para o escalonamento ele é funcional ou não, ele é eficiente ou não. Então, qual é o objetivo do meu escalonamento? Né? É colocar
as tarefas que estão na fila de prontos em execução, né? Aí a gente acabou de ver que esse objetivo ele pode ser um pouco modificado ou sofrer problemas, porque as minhas tarefas elas têm evoluções, né, execuções diferenciadas. Então, eu tenho uma tarefa, execução aqui de jogos, onde eu preciso de um quantum baixo, né? Eu preciso ter um quantum baixo para poder ser mais interativo, né? Um jogo, se for um jogo multiplayer, algo tipo online lá, eu estou interagindo com outros usuários. Então, quanto menor o meu tempo, melhor é a minha interação, né? Porque eu vou estar fazendo muito uso de entrada e saída. Então, eu preciso de um quantum baixo. Só que aí, se eu só tiver um único escalonador e eu tiver uma tarefa que é lote, eu não quero quantum baixo para lote, né? Se eu tenho uma tarefa que usa muito processamento, eu quero quantum alto. Eu quero ficar mais tempo usando o processador. Então, assim, avaliar a eficiência, a eficácia de um escalonador também não é assim tão fácil, porque depende muito da tarefa que existe lá, tá bom? O que os caras imaginaram, então, como formas, mecanismos de se fazer a avaliação de um escalonador? Então, assim, tem muitas métricas, mas tem 5 que são as mais comentadas ou as mais discutidas. A primeira delas é o tempo de execução, né? De fato, quanto tempo um escalonador deixa as tarefas funcionando, quanto tempo as tarefas esperam para serem executadas, quanto tempo demora para eu obter uma resposta, o quão justo é a minha distribuição pelo escalonador e quão eficiente esse negócio é. Essas são as 5 mais discutidas. Vida, que é como também é conhecido, né? Ele é dado no inglês turnaround time. Né? Então, eu vou medir de fato o tempo desde a criação da tarefa, ou seja, do tempo que ela surgiu na fila de prontos, tá? O escalonador, ele só atua na fila de prontos. Então, a tarefa tem que estar no estado de pronto. Então, ele vai medir o tempo que ela apareceu na fila de prontos até o seu encerramento, até a hora que de fato ela sai da fila de prontos e nunca mais volta. Tá? Então, tudo que ela ficar parada esperando, porque ela foi suspensa por quantum, ou foi suspensa por entrada e saída, conta. Né? Então, assim, na hora que ela apareceu na fila e na hora que literalmente ela morreu, saiu da fila para nunca mais voltar. É o tempo de vida. É uma subtração, né? Quando ela entrou, vamos supor, ela entrou no tempo 0 e ela acabou no tempo 50. Então é 50 menos 0. Então o tempo de vida dessa tarefa é 50, sei lá, unidades de tempo, né? Segundos, por exemplo. Tá? Então, tipicamente, isso é muito legal para sistemas em lote. Né? Tempo de execução é muito útil, uma métrica muito boa quando se trabalha com sistemas em lote e quando não tem preempção. Né? Também é legal. Quanto menos preempção tiver, isso pode ser interessante. O tempo de espera é o total de tempo, né, que a tarefa espera para ser colocada em processamento. Ela foi criada no tempo 0, apareceu na fila no tempo inicial, mas ela só foi colocada em execução no tempo 5. Então ela tem 5 segundos, unidade de tempo aí, de tempo de espera. Ela foi preemptada, perdeu, ficou mais 4 segundos. Então é 5 mais 4, são 9 agora. Então você vai sempre somando para ter essa ideia. Tá? É sempre o tempo que ela foi paralisada. Tá? Na teoria não se contabiliza o tempo de entrada e saída. Não se contabiliza porque é muito complicado calcular. Né? Quanto tempo uma tarefa ficou esperando por uma operação de entrada e saída. Tá? Mas na prática você acaba contabilizando. Se você for fazer a sério, você vai contabilizar porque você tem a hora que ela voltou para a fila de pronto. Então é fácil de fazer. Tá? Na nossa argumentação aqui, no nosso estudo aqui, a gente não vai contar esse negócio. A gente só vai contar os tempos, as operações de quantum, né? As paralisações por estouro do tempo, né? Por quantum inspirado. Tá? Tem o tempo de resposta,
que é o tempo decorrido entre a chegada de um evento ao sistema e o resultado do seu processamento, né? Então, assim, é o tempo que esse cara entrou na fila, né, até o tempo que ele deu uma resposta. Então, isso é muito legal se eu tiver um sistema interativo, né, ou até um sistema com tempo real. Só que depende do meu hardware, né, e depende do meu quanto. Então, assim, vocês não vão encontrar trabalhos aí, ideias de como é que a gente calcula um tempo de resposta, né? É uma métrica interessante, que é calcular de fato na hora que ela entrou na fila e quando ela respondeu a um processamento, né? E não é quando ela acabou, e sim quando ela respondeu ao processamento. Mas calcular esse negócio aí, sim, calcular esse negócio é muito mais complicado, tá? Não depende só da tarefa, depende de como é que o hardware trata a IRQ, depende do quanto. Então, parece fácil, mas não é. A outra métrica é a justiça, né? É como é que o processador distribui como é que o escalonador distribui as tarefas no processador, né? Então, assim, como é que eu meço justiça? Será que justiça interfere no tipo de tarefa? Então, assim, também é outra ideia interessante, mas que de fato calcular, né, estimar a justiça não é algo tão interessante, né? Se as minhas tarefas são alinhadas em lote, e aí o que eu faço? Coloco as em lote primeiro, depois eu coloco as iterativas. Então, assim, é meio complicado tentar mensurar a justiça. Já a eficiência é o grau de uso do processador no uso das tarefas. Esse tudo bem, né? Esse dá para fazer. Ele depende da troca de contexto, mas não parece ser algo de outro mundo. É muito mais fácil de fazer. A gente vai ver, quando continuar o conteúdo, que o padrão para se fazer a avaliação, medição da eficiência ou da eficácia do escalonador é tempo de vida e tempo de execução. E é, por sinal, o que está colocado também aqui no nosso material. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Não? Então vou continuar. Então, antes de chegar de fato nos algoritmos de escalonamento, só para relembrar que tem aquele conceito, né? Que o escalonamento, um escalonador ou um escalonamento no sistema operacional, ele pode ser preemptivo ou ele pode ser não preemptivo, tá? O preemptivo é aquele cuja tarefa, né, ela perde o processador caso acabe o seu quantum, acabe o seu tempo, né? Ou aconteça uma chamada de sistema, ou tenha uma interrupção, né? Mudou de estado, foi para suspenso, né? Ou acabou o tempo, o meu escalonador troca a tarefa e coloca outro. Então ele é um escalonador preemptivo. E aí, uma vez que ele está trocando tarefas, está tirando uma tarefa e colocando outra, ele precisa fazer uma espécie de reavaliação dessa fila para decidir o que vai acontecer, tá? Quem é que ele coloca, quem é que ele não coloca, qual é a ordem que ele coloca uma tarefa na fila, tá bom? Essa é a ideia. Já tem mais aqui, ó. No escalonamento preemptivo, né, as tarefas elas também podem ser, elas só são interrompidas quando o processador ele está no modo usuário, tá? Lá no modo usuário, quando está executando uma aplicação, né, um programa que vem do usuário, aí a preempção funciona, tá? Você não vai fazer a preempção em threads, em tarefas do núcleo, né? Senão você vai atrapalhar o próprio SO de funcionar, tá? Então, as tarefas do usuário, as tarefas que estão no espaço do usuário, essas sofrem preempção, tá? As que estão do kernel do núcleo, não, porque senão você vai atrapalhar. Assim, alguns SOs mais modernos já permitem isso, mas geralmente aqueles SOs que tem ali algum indicativo de tempo real. Então, o Solaris tinha núcleo preemptivo. O Windows NT, que era o servidorzão lá, tinha núcleo preemptivo. E o Linux 2.6 também tinha kernel, também permitia fazer preempção no espaço do kernel, tá? Mas a grande maioria não. A grande maioria só vai fazer escalonamento, só vai fazer preempção no espaço do usuário.
Se o escalonador não é preemptivo, quer dizer que a tarefa fica fica em execução no processador quanto tempo for possível. Ela só vai mesmo sair de lá se ela acabou a tarefa, joga fora, ou se de fato ela tiver que realizar uma operação de entrada e saída, ou o processador disser assim, minha filha, acabou a sua vez, vambora, espera um pouquinho aí que eu preciso colocar outra coisa para funcionar. Tá? Então, um sistema operacional desse tipo, ele é chamado de cooperativo. Tá? Ele não é preemptivo, ele é não preemptivo ou cooperativo porque ele exige, na teoria, que eu tenha cooperação entre as tarefas. Aí, via de regra, quem é que é SO cooperativo? O pessoal das antigas. O Windows 3, 3.1, 3.11 era cooperativo. Palm OS, aquele sistema operacional para aquela agenda lá, aquela Palm que tinha. O Mac OS 8, 9, eles eram cooperativos, tá? Então assim, os caras mais antigos de fato eram cooperativos, não utilizavam a ideia de preempção, porque eles eram sistemas operacionais para coisas mais simples. O Palm OS era um negócio que fazia poucas operações. O Windows também, né? Não era assim nada tão mirabolante, digamos assim. Tá bom? Tranquilos aí? Vou entrar então na parte do escalonamento. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Ele era mais lento, mas ele não executava muita tarefa, né? Porque como ele era para coisas antigas, assim, ou coisas não muito usuais, assim, eu cheguei a trabalhar com Windows 3, tá? Antes dele ter ambiente gráfico, só para ter uma ideia, né? Então, assim, não tinha muita tarefa, não tinha muito programa para esse negócio, né? O Palm OS, eu nunca tive, mas eu cheguei a usar. Era uma agenda, né? Metida besta, tinha calendário, tinha contatos, mas então assim, não tinha muita tarefa e não era tempo real, né? Você não estava executando duas coisas ao mesmo tempo. Então, ou você estava na tua agenda anotando alguma coisa, ou você estava com um bloco de notas anotando, então você não tinha coisas concorrentes. Ele era de fato monotarefa, né? Ele fazia uma coisa de cada vez. Então assim, era muito fácil funcionar quando você era monotarefa ou você era multitarefa, mas não tinha muito o que executar. E aí você era cooperativo sem nenhum tipo de problema. Aí o negócio vai evoluindo, né? Você quer coisas mais modernas, você quer de fato ser multitarefa, ser interativo, ter interface gráfica, quer estar executando um monte de coisa ao mesmo tempo, você quer conexão à rede. Você não tinha conexão à rede naquele negócio todo, né? Era bem básico o negócio. Aí, não cooperativo não existe. Por exemplo, se eu quiser hoje montar um sensor novo, né? Um dispositivo para IoT, que vai sensoriamento, e se eu tiver uma única função que é, sei lá, medir temperatura, o meu sistema operacional ele seria cooperativo sem problema nenhum, né? Minha função é só medir e enviar, então eu posso muito bem ser cooperativo, né? Então assim, acho que foi muito o caso a situação, né, tecnológica. Hoje qualquer SO moderno é preemptivo, tá? Nenhum SO de nenhum tipo, nem de mobile, nem de TV, eles todos são preemptivos. Não tenha dúvida disso, tá? Todos têm que ter algum tipo de prioridade para colocar uma tarefa ou outra em execução, tá? Uhum. Aham. Aham, perfeito, sem problema nenhum. Não, nesse caso de Marte, você definiu, ó, eu tenho uma tarefa que é o meu beacon, que eu tenho que dizer que eu estou vivo, a cada 1 minuto. Então, você pode dizer assim, olha, assim, ó, nós vamos trabalhar de forma cooperativa e eu tenho uma restrição de tempo, que é a cada 1 minuto eu preciso mandar um beacon. Então, eu tenho que usar o processador por 1 segundo para realizar a tarefa. Então, a gente nunca vai ter no nosso SO
nenhuma tarefa que execute mais que 59 segundos, né? Pronto. Se tiver essa definição, se for estrutural, nenhuma tarefa vai conseguir executar por mais do que 59 segundos. Por quê? Começou o tempo, a primeira coisa que vai é o beacon. Tô vivo. Aí tem agora 59 segundos para acontecer qualquer tarefa, né? E aí depende do que o escalonador vai fazer. Ah, eu tenho aqui uma tarefa que é bater uma foto. Demora 10 segundos. Então vou colocar 10 segundos aqui. Eu tenho uma tarefa agora que é mover a minha câmera de posição. Demora 14 segundos. Aí você vai mudando. Você nunca vai fazer com que você estoure os 59 segundos. Para que o nosso beacon apareça de novo no tempo zero de novo, né? Agora no 1 minuto, no segundo minuto, no terceiro e assim vai. E aí você pode muito bem atuar de forma cooperativa, né? Não quer dizer, né? Você não tem a interrupção pelo tempo, mas você tem o escalonador. O escalonador tá lá, né? Então, se o escalonador souber que ele tem uma tarefa lá, que é, sei lá, o PID 0, né? A tarefa 0, que é o beacon, que ela executa a cada 60 segundos, pronto, né? Ele vai escalonar e opa, 60 é o PID 0. Beleza. Escalona. Opa, 60 é o PID 0. Pode ter espaço ocioso? Pode, né? Problema nenhum. Mas funciona de forma cooperativa, sem nenhum tipo de preempção, tá? Não tem problema não. Uhum. Aham. Perfeito. Perfeito. Né? Tranquilo. Né? Assim, na verdade, a função do SO é que vai definir como é que ele vai funcionar, né? Mas não tem problema nenhum. Quem funcionava com essa ideia de espaço em branco era uma tecnologia de rede chamada ATM, né? Que vingou aí lá no final dos anos 90, ou dos 90 para os 2000, que assim, a tecnologia que ia mudar o mundo, ela funcionava assim. Quando ela não tinha o que enviar, para não desvirtuar o formato, ela enviava o espaço em branco para poder manter o formato fechadinho. Tá? Depende muito do que vai ser montado e elaborado. Mas né, não é porque não tem a preempção que o negócio não vai funcionar direito ou corretamente. Funciona tranquilamente, né? Cada caso é um caso. Se a gente for pensar num SO moderno, interativo, para funcionar em mobile, TV e não sei o que, computador, aí hoje em dia a cooperação não faz nem sentido, né? É até inviável para o negócio funcionar. Mas se eu tenho um caso específico, um ambiente específico, um hardware específico, faz todo sentido. Tá bom? Eu trouxe hoje só 3 algoritmos, tá? Eu não trouxe, são 7. Eu trouxe 3 que são os mais iniciais e aí na próxima aula a gente continua com esses caras e aí fecha a parte de escalonamento de fato. Então vamos ao que interessa, que são os algoritmos. Sempre que a gente vai trabalhar avaliando ou estudando ou entendendo um algoritmo de escalonamento, a gente tem que ter uma noção de como é que as tarefas estão organizadas. Então eu estou usando o padrão do Mazieiro, tá? Que por sinal é o mesmo padrão usado pelo Tannenbaum, pelo Silberschatz, é igualzinho, tá? Ninguém muda muita coisa não. Então assim, esse nosso escalonamento aqui agora, ele está operando num sistema monoprocessado. Tem só um processador, tá? Ou então, se eu tenho vários, eu tenho só um funcionando, tá? Vamos chamar assim. Então, esse é o nosso pressuposto. E aqui a gente vai trabalhar só com esse conjunto aqui de 5 tarefas, da tarefa T1 até a tarefa T5, tá? Então a gente vai trabalhar com essa visão. Então, eu tenho um único processador e eu vou colocar para escalonar essas 5 tarefas aqui. Cada tarefa ela tem um tempo de ingresso, ou seja, é a hora que ela apareceu na fila de prontos, tá? O tempo de ingresso é o tempo que a tarefa apareceu na fila de prontos. Eu tenho uma duração de cada tarefa dessa, tá? Ah, ela dura 5 segundos, 5 unidades de tempo, né? Vamos chamar de segundo. 5, 2, 4, 1. Na vida real, é muito complicado você saber a duração de um processo, de uma tarefa. Como é que tu define?
Abri o editor de texto, abri o Word. Como é que eu sei quanto tempo vai durar o Word? Eu posso querer passar o dia com o Word ligado, e aí? O Word não vai terminar. Então, assim, a duração ela é muito legal para a gente, na teoria, teoricamente, entender o funcionamento do algoritmo de escalonamento, mas na prática, mensurar a duração de uma tarefa é muito complicado. Mesmo nas tarefas que são em lote. Né? Você não consegue prever quanto tempo vai demorar para processar aquela matriz de 1 milhão por 1 milhão. Né? Não tem. Tá? Mas, hipoteticamente, como é para aprendizado, a gente tem lá a duração aqui como um atributo que cada tarefa tem. E tem a prioridade. A gente só vai usar a prioridade na aula de quarta-feira, nos algoritmos que usam a prioridade como mecanismo, como fator para influenciar o escalonamento, tá? Então, nos de hoje, a gente só vai usar ingresso e a duração, tá? As tarefas todinhas aqui, elas são orientadas ao processamento. Então, elas não vão ter nenhum tipo de paralisação, né, para fazer entrada e saída, tá? O foco delas aqui é processamento. Então, assumimos que é um sistema monoprocessado, são 5 tarefas, são todas orientadas a processamento. Se for interromper, é só pelo quantum, não por entrada e saída. Tudo bem? Tranquilos aí? Então, vamos nós. Essa tabelinha eu vou repetir quando chegar de novo lá nos algoritmos para poder ajudar a relembrar. A primeira ideia, então, de escalonador, a primeira forma de se montar um escalonador é o algoritmo do FCFS. First come, first serve. First served, né? O primeiro que chega é o primeiro que é servido. É um bom e velho FIFO, né? O primeiro que entra é o primeiro que sai. Né? Não tem muito o que fazer. Então, o primeiro algoritmo, o mais usual, mais pensado, é justamente isso. Né? É um bom e velho FIFO, onde chegou uma tarefa, ela é a primeira a chegar, ela é a primeira a ser executada. Chegou a segunda, é a segunda a ser executada, e assim vai. Começa que isso é muito, mas muito fácil de fazer. É literalmente uma fila. Uma fila, uma lista encadeada, um vetor, acabou, está lá. Né? E chegou, tirou ajuste, tirou a adequa, move todo mundo, move o ponteiro da pilha, pronto. Né? É muito fácil implementar esse algoritmo. Tá? E aí, você sabe que o primeiro cara que está lá na ponta da fila de pronto é o cara que vai ser colocado em execução em seguida. Então, assim, é o algoritmo mais simples, mais usual, né, para se fazer o escalonamento. Então, o FIFO já, né, o FCFS, ele não foi pensado para funcionar de forma preemptiva. Ele foi pensado para funcionar de forma cooperativa. Ele é não preemptivo, tá? Tem uma versão preemptiva, a gente vai chegar nela daqui a pouco. Mas a ideia do FIFO é o primeiro que chega é o primeiro que sai, então isso não tem preempção. Né? Só sai quando ele acaba, então ele executa até acabar, então ele é cooperativo não preemptivo. Essa figurinha aqui, é justamente a execução das tarefas. 2 também ingressou na fila de pronto no tempo 0. Mas a primeira que chegou é a T1, né? Ela dura 5 segundos. A tarefa 2 dura 2 segundos. Então, quem chegou primeiro? T1. Então, T1 ingressou aqui no tempo 0. E aí, ingressou, foi colocado em execução por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Acabou. Tchau. Próxima tarefa. Quem foi a segunda tarefa colocada que apareceu na fila? Tarefa 2, que ingressou no tempo 0. Então, tarefa 2 ingressou no tempo 0, mas só foi colocado em execução no começo do tempo, assim, após a execução do tempo da tarefa 1, então no tempo 5. E ela executa por 2 unidades. A tarefa 3, ela ingressou na fila no tempo 1. Mas ela só vai ser colocada em execução quando acabar a tarefa 2 aqui no tempo 7. E ela vai executar até o tempo 11. Tem duração de 4.
A tarefa 4, ela ingressou na fila no tempo 3. Mas ela só vai ser executada a partir do tempo 11, que é quando acabou a tarefa 3, que chegou antes dela. E ela executa só por uma unidade. E a última tarefa, que é a tarefa 5, ela ingressou no tempo 5, né? E ela esperou até o tempo 12, esperou aí 7 unidades, para poder ser colocada em execução assim que acabou a tarefa 4, que chegou primeiro que ela, e ela executou por 2 tempos. Pessoal, aqui é importante. Alguma dúvida? Olhem com calma. Quem tiver com material aí, veja lá a tabela, tá? É um FIFO, né? O primeiro que chega é o primeiro que sai, e não existe nada relacionado à preempção. Foi colocado em execução, vai até o final. Acabou, quem é o primeiro que está lá me olhando? É esse cara. Coloque em execução. Acabou, quem é o próximo? Execução, próxima execução, próxima execução. Tranquilos aí? Então vou continuar. Aí, ó, lembra que eu falei que daquelas 5 métricas ali, as mais interessantes, as mais usuais para verificar um algoritmo era o tempo de execução e o tempo de espera? Só que não vale a pena fazer o tempo de execução de tarefa, né? Se eu avaliar uma tarefa, não me diz nada do algoritmo. Então, o que se faz na prática é avaliar o tempo médio. Você avalia o tempo médio de execução das tarefas, seja de execução ou de espera, tá? Então vamos calcular o tempo médio de execução. São 5 tarefas. Então a gente vai calcular o tempo de execução da tarefa 1, o tempo da tarefa 2, o tempo da tarefa 3, o tempo da tarefa 4 e o tempo da tarefa 5. São 5 tarefas. E divide pela quantidade de tarefas. Divide por 5. Tá? Então vamos lá. Tarefa 1. Ela foi colocada na fila no tempo 0. E ela acabou a execução no tempo 5. Correto? Então, o tempo dela de execução é 5, que foi quando ela acabou, menos 0, que é o tempo que ela ingressou na fila. Tarefa 2. Ingressou no tempo 0, mas ela só acabou no tempo 7. Então, a tarefa 2 tem tempo final 7 e tempo inicial 0. 7 menos 0, 7. Tarefa 3. Ingressou no tempo 1 e acabou no tempo 11. Então, ela tem tempo final 11 menos 1, que é o tempo inicial dela, 10. Tarefa 4. Iniciou no tempo 3 e acabou no tempo 12. Então, 12 menos 3, 9. E tarefa 5, iniciou no tempo 5 e finalizou no 14. Então, 14 menos 5, 9 também, né? 5 menos 0, 5. 7 menos 0, 7. 11 menos 1, 10. 12 menos 3, 9. 14 menos 5, 9. Somando tudinho dá 40. Né? Então, o tempo total, o tempo de execução das tarefas todinhas, dá 40 segundos se a gente for somar. Divide por 5 tarefas, então o tempo médio é de 8 segundos. É como se cada tarefa tivesse ficado em execução por 8 segundos. Tá? Tranquilos? Alguma dúvida aí no tempo de execução? Vou passar para o tempo de espera, tá? Mesma ideia. Precisamos calcular o tempo médio, né? Não dá para o tempo de cada tarefa, não vai me dizer muita coisa. Então, de novo. Tarefa 1 entrou na fila de prontos no tempo 0 e já foi automaticamente colocada em execução. Então ela literalmente foi colocada em execução no 0 e entrou no 0. Então é 0. A tarefa 2, ela ingressou no tempo 0, mas só foi colocada em execução no tempo 5. Então nós temos 5 menos 0. A tarefa 3 foi colocada na fila em 1. Mas só foi executada a partir do 7. Então, 7 menos 1. Tarefa 4. Entrou na fila no tempo 3 e só foi colocada em execução em 11. 11 menos 3, 8. E a tarefa 5 ingressou no tempo 5 na fila, só foi colocada em execução no 12. 12 menos 5, 7. Então, 0 mais 5
mais 6, mais 8, mais 7, 26. E aí, 26 dividido por 5, o tempo médio de espera é de 5,2 segundos para essas 5 tarefas. Dúvidas? Alguém está fazendo na mão ali para confirmar se eu errei alguma coisa? Tranquilos? Então tá. Assim, parece brincadeira, né? Vamos embora. Como a gente talvez não tenha a prova presencial, mas nas provas presenciais, vocês não têm noção de como é que vocês, alunos, erram matemática básica. Geralmente, alguém erra todas as questões que envolvem calcular o tempo de execução, médio, de espera, porque somou um a mais, um a menos, errou numa multiplicação, errou numa soma. Acontece muito, tá? Só para lembrar. Então, assim, é legal, né? É interessante de ver, mas tem que fazer com bastante calma, tá? Então, assim, é para entender como é que o algoritmo está funcionando, né? E aí, em cima desse gráfico de execução, calcular o tempo médio de execução e o tempo médio de espera, tá? Né, o FCFS, ele obviamente, né, ele não levava em conta a importância da tarefa, né? Ele era ali pensado em execução em lote, né? Ele não é preemptivo, ele é cooperativo. Então, executa até acabar, então era meio que operação em lote. Ele não estava nem aí, e ele de fato, se tivesse uma tarefa que precisasse de entrada e saída, tu imaginou? Uma operação de entrada e saída. Então, o FCFS não foi pensado, né, para funcionar com preempção e muito menos para funcionar com tarefas que precisam da entrada, de entrada e de saída. Aí então, vamos montar um outro algoritmo agora, né, que seja mais ajustado, mais adequado para essa ideia de entrada e saída e que faça uso da preempção. Foi assim que se criou a ideia do round robin, né, também chamado de escalonamento de revezamento, mas o round robin é o nome mais usual para esse cara, tá? Então, o round robin é o FCFS preemptivo, né? Então, o FCFS é um FIFO não preemptivo. O round robin é um FIFO inicialmente, mas preemptivo, né? Ele ainda é um FIFO porque o primeiro que entra é o primeiro a ser servido, não quer dizer que é o primeiro que acaba, tá? Né? Assim, não é o primeiro que sai, mas é o primeiro a ser servido. Fica mais claro assim. Então, tá aqui a tabelinha, né? As mesmas tarefas, né? Com o mesmo ingresso, com a mesma duração. Como agora o round robin ele é preemptivo, eu tenho que ter o meu valor de quantum. Nesse caso aqui da figura, o quantum vale 2. Então, a minha tarefa, ela só executa por 2 segundos, tá? Então, vamos embora lá. Com calma, muita calma. Tempo 0. Tarefa 1, tarefa 2. Então, tempo 0, tarefa 1, tarefa 2. Vamos assumir que tarefa 1 chegou primeiro que tarefa 2. Então, tarefa 1 é colocada em execução. 1 unidade de tempo, 2 unidades de tempo. Opa, estourou o meu quantum. O quantum agora é 2. O negócio é preemptivo. Estourou esse cara, o que eu faço? Eu coloco esse cara aqui para o fim da fila. Quem está na minha fila hoje aqui no tempo 2? Já tinha a tarefa T2, que ingressou no tempo 0. E no tempo 1 também ingressou a tarefa 3. Então, a minha fila de prontos hoje tem o T2 e o T3. E aí o T1 é colocado no final da fila. Então, a fila tem T2, T3 e T1. Tá? É assim que a minha fila está organizada. Então, T2 é o próximo cara que eu vou colocar na fila. Então, T2 vai executar de novo, duração de 2, 1, 2, acabou. Acabou o quantum e ele também acabou, porque ele tinha uma duração de apenas 2 segundos.
né? Então, na hora que T2 foi colocado em execução, a fila ficou com T3 e com T1. E no tempo 3 apareceu a tarefa 4. Então a fila tem T3, T1 e T4 agora. Chegou no tempo 4, acabou a tarefa 2, eu vou colocar o próximo da fila, então, que é T3. Então T3 é colocado na fila. É colocado em execução, desculpa. Aí T3 executa uma unidade, executa 2 unidades, opa, quantum. Ele dura 4, então ele tem que ser interrompido porque estourou o quantum dele. Só que no tempo 5, ó, também ingressou a tarefa T5. Então a fila de prontos tem T1, T4 e agora T5. E aí na hora que T3 é interrompido porque acabou o quantum, ele vem para o fim da fila. Então tem T1, T4, T5 e T3. E T1 é o próximo, então T1 é o cara que vai ser colocado em execução. Então, entra execução no tempo 6, executa do 7 para o 8, tempo de novo, estourou o quanto dele. Ele tem duração de 5, então ele tem que voltar para o fim da fila, né? A fila tinha T4, T5 e T3, e agora tem T1 no fim dela. Voltou para o fim da fila. O próximo a colocar em execução é o T4, que tem apenas uma unidade, então ele executa e nem é interrompido pelo quantum, né? Foi embora, não volta mais para a fila. A fila tem o T5 como primeiro, T3 como segundo e o T1 como terceiro. Então vamos colocar agora o T5 em execução. Ele tem duração de 2, ele executa uma unidade, 2 unidades, tanto ele acabou quanto estourou o quanto, mas ele acabou, ele vai embora, então sai da fila. A fila agora tem T3 e T1. T3 está na frente, vai ser colocado em execução, e ele tem duração de 4, já executou duas aqui, mais 2 também, acabou, foi embora, ficou só o T1, que já executou 2, mais 2, 4, tem duração de 5, vai executar mais 1, né? Então essa é a execução do Round Robin para aquelas mesmas 5 tarefas, né? Vejam que ele foi agora muito mais justo, né? Eu diria, né? Ele colocou quase todo mundo de execução de uma única rodada, né? Então ele tentou ser já bem mais justo do que foi o FCFS. Acabou a última tarefa, não tem para entender? Tentei explicar assim com a maior calma. Vamos embora calcular o tempo. Pode falar, pode falar. Tá, o ingresso ele é o tempo que ele apareceu na fila. Então, entrou na fila é ingresso, tá? Então, assim, vou ver aqui o tempo de execução do T4 é 9 menos 3. Né? Vamos contar esse tempo que ele apareceu na fila e ficou lá na fila esperando bonitinho, tá? A gente é obrigado a contar porque o tempo de execução ou de vida é o final para o começo. Então é quando acabou e quando começou. O quando acabou é quando de fato acabou o seu processamento e quando começou é quando ingressou na fila, né? A tarefa 1, ela encerrou em 14 e ela ingressou no 0. Então o tempo de execução dela foi 14 segundos, né? Independente se ela teve aqui essas paradas aqui porque ela foi interrompida e ficou em outra posição na fila. Tá? A gente é obrigado a contar, né, tudo, né? O ingresso é o aparecimento da tarefa na fila de prontos. Tá bom? Olha como difere o cálculo agora da execução das tarefas. O cálculo é o mesmo, tá? É a soma da tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, 4, 5, dividido por 5. Ó, a tarefa 1 terminou no tempo 14. E ela ingressou no 0. 14 menos 0. Tarefa 2, ela encerrou no 4 e ingressou no 0. 4 menos 0. Tarefa 3, terminou no 13 e ingressou no 1.
13 menos 1, 12. Tarefa 4, encerrou no 9 e ingressou no 3. 9 menos 3, 6. Tarefa 5, encerrou no 11 e ingressou no 5. 11 menos 5, 6 também. Somando tudinho, né? 14 mais 4 mais 12 mais 6 mais 6. O tempo total agora dá 42, dividido por 5, 8,4. Né? No FCFS, deu 8. Né? Foi 8 certinho o tempo de execução. Aqui deu 8,4. Né? Já o tempo de execução foi um pouquinho maior. Mas vocês concordam comigo que ela foi um pouco mais justa agora, porque ela conseguiu colocar todos em execução, né? Praticamente sem acabar uma tarefa. Só a tarefa 4 que acabou antes que a 5 fosse colocada em execução. Tá? Mas deu uma melhor justiça para todo mundo. Né? Então, se tivesse algum tipo de entrada e saída, teria sido muito mais fácil trabalhar assim. O tempo de espera, a mesma coisa. O que é que muda agora? O tempo de espera da tarefa 1, por exemplo, ó, ele tem 2 intervalos. Ó, ele foi interrompido aqui no 2 e voltou à execução no 6. Então ele ficou esperando aqui até o 6 e começou a esperar no 2. Então 6 menos 2. Mas, né, ó, ele de novo foi interrompido aqui no 8 e voltou a funcionar no 13. Então 13 menos 8. Então ele tem 6 menos 2 mais 13 menos 8. Né? 6 menos 2, 4, e 13 menos 8, 5, um total de 9. Já a T2, ó, ela foi colocada em execução mesmo em 2 e entrou em 0, 2 menos 0. Bem tranquilo. O 3 foi colocado em execução em 4, mas ingressou no 1. 4 menos 1, 3. E foi de novo colocado em execução em 11 e foi interrompida em 6. 11 menos 6, 5. Então ela tem 4 menos 1, menos 11 menos 6. Né? 4 menos 1, 3. 11 menos 6, 5, 8. A T4, né, foi colocado em execução em 8 e ingressou na fila em 3. 8 menos 3, 5. Né? 8 menos 3, 5. E a T5 foi colocado em execução em 9 e entrou na fila em 5. 9 menos 5, 4. Aí o nosso total é 9, 2, 8, 5, 4, deu 28. Né? Dividido por 5, 5,6. A execução e o médio de espera do Round Robin, ele é maior do que do FCFS. Só que agora você é preemptivo e você acaba, então, atendendo melhor as tuas tarefas. Tudo bem? Tranquilos aí? Então, vou continuar aqui. O que acontece? Né? Acabei de falar, né, que o Round Robin teve tempos médios de espera e tempos médios de execução maiores, né, do que o nosso bom e velho FCFS. Mostra, obviamente, que ele é um algoritmo muito pouco eficiente se eu tiver execução de tarefas em lote. Né? Então, se eu for executar a tarefa em lote, eu, obviamente, não deveria utilizar um Round Robin. Né? Eu poderia usar uma outra coisa. Só que, se eu agora tenho tarefas de entrada e saída, tarefas interativas, eu, obviamente, devo utilizar o Round Robin. Né? Eu vou ser muito mais justo, muito mais interessante. Tem um problema com o Round Robin, é que, como vai depender também, obviamente, do Quantum, é que eu tenho agora eu posso ter uma grande quantidade de trocas de contexto. Dependendo do meu Quantum, se ele for muito baixo, né, 2 segundos, 5 tarefas, eu tive 2 segundos, 5 tarefas, eu tive uma troca de contexto, uma troca de contexto, 2 trocas de contexto, 3 trocas de contexto, 3 trocas de contexto, 4 trocas de contexto, né? Deixa eu colocar esse cara de novo aqui. Desculpa, tô falando besteira. Tá. Uma troca de contexto. Aí aqui não é troca de contexto. Aqui a gente não vai considerar a troca de contexto porque o cara encerrou, né? Ou conta. Se for contar, é troca de contexto, 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 troca de contexto. Né? Se contar mesmo o encerramento do processo também, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trocas de contexto. Né?
São os caras que a gente não vai considerar o encerramento aí. Que é o tempo do hardware para fazer a troca de contexto. Só para deixar melhor ainda a explicação ali de como é que aconteceu, acho que essa figurinha ela é bem legal. Então, a fila de prontos apareceu, surgiu. Aí já tempo zero, né? Ela apareceu, já ingressou nela a tarefa 1, a tarefa 2. Isso aqui é o nosso processador. Então, vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Valendo, tempo zero. A gente coloca a tarefa 1 para executar. Né? E deixa a próxima tarefa na fila como sendo a T2. Né? Coloca todo mundo para frente. No tempo 1, ingressa na fila a tarefa 3. E tá a tarefa 1 aqui em execução. Então tem T2 e T3 na fila. Tempo 2, Quantum, interrompeu o Quantum, a tarefa 1, ó, volta para o fim da fila. E a tarefa 2, que era a primeira, é colocada em execução. Né? Tempo 3, aparece a tarefa 4 na fila. Então tem T3 na fila, T1 na fila e T4 agora, e T2 está em execução. Tempo 4, a tarefa T2 termina, é o fim dela, então é automaticamente colocada a próxima, T3 em execução e continua então na fila T1 e T4. No tempo 5, ingressa a tarefa 5, então a fila tem T1, T4, T5, T3 está em execução. Opa, T6, deu o quantum dele, estourou 2 segundos, T3 é colocado no fim da fila e a próxima tarefa, que era T1, é colocada em execução e a fila tem T4, T5, T3. Tempo 7, T1 continua em execução. Tempo 8, deu o quantum, executou 2 unidades, T1 é colocado no fim da fila, T4, que era o primeiro, é colocado em execução. Tempo 9, T4 termina, e aí T5 é então colocado em execução, ficando na fila T3 e T1. Tempo 10 é de T5, tempo 11, T5 termina, o próximo da fila é o T3, colocado em execução, fica só o T1 na fila. No tempo 12 ainda executa o T3, fica o T1. No tempo 13, T3 acaba, T1 é colocado em execução, a fila ficou ociosa, não tem mais ninguém, e no tempo 14, T1 também acaba e acabou-se o processamento. Tá? Então tem sempre uma troca aí. É um FIFO, só que não quer dizer que a primeira tarefa que entrou é a primeira que vai acabar. Né? Ela é a primeira a de fato ser servida. Aí cai muito bem com o nome do FCFS. Tá bom? Tranquilos aí, senhores? Ó, tanto o FCFS quanto o Round Robin, eles não levam em consideração a importância da tarefa, né? Se é lote, se é interativa, não tem aí, e nem muito menos o comportamento em relação ao uso do recurso, ao processamento. Tá? Então, assim, tarefas orientadas à entrada e saída, elas iriam receber menos tempo do processador, né, do que tarefas orientadas ao processamento. Né? Então, assim, isso não ajuda, não é interessante. E aí, é por isso que foi se criando novos algoritmos de escalonamento. O último de hoje, então, é o SJF, o Shortest Job First. Né? É um escalonador que o foco dele é sempre colocar em execução os caras menores, mais curtos, que tenham o menor tempo de duração. Tá? Então, o menor job primeiro. Né? É essa a ideia. Então, assim, os menores tempos de execução, né, e tempos de espera são conseguidos aqui porque, como já diz o nome, eu vou colocar logo em execução quem é menor. Né? Se o cara é menor, a possibilidade dele, na teoria, fazer entrada e saída também é menor. Tá? Então, essa é a organização. Só que o SJF, ele também é não preemptivo, ele é cooperativo. Tem a versão dele que é o SRTF, que é a versão preemptiva. A gente vai parar hoje só no SJF, tá? Então, tá aqui, ó. Como é que ele funciona? Nosso mesmo quadrinho de tarefas lá. E lembrando que ele não é um cara preemptivo, tá? Então, vamos lá. Tempo 0, temos tarefa 0. Tempo 0, temos na fila
tarefa 1 e tarefa 2. Agora o foco não é mais o primeiro, e sim o menor. Quem é o menor? É a tarefa 2, que tem duração de 2. Então, a tarefa 2 é colocada em execução. Só que no tempo 1 é colocado na fila a tarefa 3. Então, tempo 1, tempo 2, acabou a tarefa 2, foi embora. Quem está na fila agora? T1 está na frente e depois T3. Quem é o menor deles? T3, que a duração é 4. Então, T3 é o cara que é colocado em execução. A fila é ordenada e T3 é colocado em execução. E aí executa por 1, 2, 3, 4 unidades. Nesse meio tempo, em T3 aparece na fila a tarefa 4 e em T5 aparece a tarefa 5. Né? T3 acabou, na fila agora tem T1, T4 e T5. T1, T4, T5. Quem é o menor deles? T4. Tem duração de 1. Então, organiza a fila, fica T4 em primeiro, T5 em segundo e T1 em último. E aí T4 é colocado em execução, acabou. Já tem o T5, que é menor, para ser colocado em execução, acabou, 2 segundos. E aí, por último, é colocado o T1, que foi o primeiro cara que apareceu. Né? Então, assim, o foco aqui não era quem chegou primeiro, e sim quem é menor. Então, os menores foram sempre sendo colocados em execução primeiro do que os maiores. Né? Acabou sendo mais injusto para o primeiro cara que apareceu, porque ele era de um tamanho bem maior. O tempo, ó, continuou batendo os 14 segundos. Tudo bem? Olha como é que fica o tempo médio de execução. A fórmula é a mesma. O tempo de execução de cada tarefa. Tarefa 1, 14 menos 0. Ele entrou em 0. Tarefa 2, 2 menos 0. Tarefa 3, 6 menos 1. Tarefa 4, 7 menos 3. Tarefa 5, 9 menos 5. Então, 14 mais 2 mais 5 mais 4, 29 é o tempo total, dividido por 5, 5,8. Até agora, o menor tempo de execução. O FCFS foi 8 e o Round Robin 8,2, eu acho. Tá? Esse foi o menor, 5,8. Tempo de espera, mesmo processo, né? Tarefa 1 esperou 9 segundos. Tarefa 2 esperou 0. Tarefa 3, 1. Tarefa 4, 6 menos 3, 3. E tarefa 5, 7 menos 5, 2. Então, 9, 0, 1, 3, 2, 15 segundos total. Dividido por 5, 3 segundos. Então, foi também o menor tempo médio de espera, né? Com de execução e de espera. Tá? Porque, desculpa, gente, foca em colocar os menores primeiro. Então, sim, só vai ser executado o último depois que não tiver mais nenhum pequeno. Tá? Problema, que eu já falei no começo, né? Como é que eu sei o tempo de duração de uma tarefa? Como é que eu estimo o tempo de duração de uma tarefa? Aí, de novo, se a minha tarefa é em lote, talvez eu consiga estimar. Se ela é em tempo real, eu acho que a estimativa é até mais tranquilo de fazer. Mas, ainda assim, é meio que um chute. Não dá para garantir que eu vou conseguir saber o tempo de duração correto. Tá? Tempo real ainda vai, mas lote nem pensar. Aí, obviamente, a melhor forma de resolver esse problema é ter a preempção. Se eu não tenho a noção exata, correta de quanto tempo vai durar, eu aplico preempção. Um outro problema que a gente percebeu rapidinho ali em cima é um negócio chamado de starvation, né? Inanição. O processo literalmente morre de fome, né? Porque se eu tiver na minha fila de prontos sempre tarefas curtas, entrou uma curta. Depois entrou uma que não era tão curta assim, mas entrou antes da mais longa. Aí entrou uma curta, outra curta. Se fosse entrando mais tarefas curtas aqui, esse cara aqui poderia ser o último no final, né? Ou se esse cara nunca, se esse SO nunca desligar,
ele pode nunca ser colocado em execução, porque sempre tem tarefas menores que eles na fila. Grave relacionado com a ideia do SJF. Mais trabalhoso de entender. Então, tentei manter nas ideias do FCFS, o algoritmo do Round Robin, né, e o algoritmo do SJF. O FCFS e o SJF não são preemptivos, não tem preempção. E o Round Robin, ele tem preempção, tá? Então, adiantando, a tarefa de implementação é isso. É receber uma entrada, desenvolver o algoritmo e executá-los, digamos assim, e calcular aqui, definir a ordem que esses caras são colocados em execução e calcular o tempo médio de espera e o tempo médio de execução e o tempo médio de espera para cada um dos algoritmos. Vou parar a minha apresentação aqui. Perguntas, senhores? Pode falar. Sim. Né, acho que a ideia do tempo real ela é legal, né? Se você tem tarefas curtas de tempo real, né? Que no tempo real eu consigo. Eu consigo não, né? Eu tenho a necessidade de saber qual é a minha previsibilidade, é legal porque eu consigo colocar em execução facilmente. Né? A minha tarefa ela é curta e eu sei que ela precisa ser colocada em execução em tanto tempo. Então eu sei quanto tempo ela vai durar. Né? Então é legal. Então assim, o SJF, assim, todos esses algoritmos, tá? Eles têm uso. Não é porque eles são melhores para um lado, piores para o outro, que eles não são utilizados. Eles são todos utilizados. Tá? Tem FCFS no... Quer ver? Só para não dizer que eu estou falando besteira, deixa eu só confirmar aqui para eu não falar algo que não é verdade. Pronto, ó, eu vou só de novo compartilhar a minha tela com vocês, tela inteira. Tará, ó, trecho do livro do Mazieiro, tá? Esse aqui, ó, são as múltiplas filas de escalonamento que tem no núcleo do kernel 4.16, tá? Do Linux 4.16. Então, 6 filas de escalonamento. Uma FIFO, que é lá o nosso, na teoria seria o nosso FCFS, só que aqui tem uma questãozinha diferente. Uma Round Robin, então tem uma Round Robin bonitinha ali. Uma fila de idle, né, para processos com menor prioridade, né, que não vão passar mal se demorarem muito a ser colocado em execução. Uma só para execução em batch, tá? Então assim, o negócio ele é organizado para cada ideia. Ó, tem um escalonamento deadline que usa o algoritmo chamado de earliest deadline first, tá? Que não tá aqui no material básico, posso até mostrar como é que ele funciona. Mas então assim, os escalonamentos eles funcionam, né? Os algoritmos eles existem e eles são de fato colocados em execução. Opa! Fechei? Ah, tá. Só parei a coisa. Achei que eu tinha interrompido a gravação. Opa, falei, ó, eu cliquei sim. Sai pra lá. Eu já ia encerrar sem querer aqui. Então, assim, a definição do uso é você que vai dizer. Né? Então, eu acho que dá para colocar num SO pequeno, num ambiente pequeno, onde tarefas são previsíveis, onde tarefas são curtas. Né? Então, se eu estiver sempre executando tarefas pequenas, tarefas curtas, previsíveis, você coloca lá o SJF. Não teria problema nenhum. Né? Assim, é aquela coisa, né? É o uso você determinado pelo teu ambiente. Né? O que você quer executar é o que você vai acabar pensando em colocar de fato lá em execução. Perguntas?
Perfeito, justamente. Todos os SOs modernos aí, eles implementam pelo menos 3 filas de prontos. Para três, eles têm ou filas separadas ou uma única fila e vários escalonadores. O correto é ter filas separadas, tá? Uma fila para processos do tipo lote, uma fila para os caras interativos, uma fila para os caras com essa característica. Você monta a fila e aí você monta um escalonador para aquela fila. Isso é o mais correto. Tem que ter aí um ajuste para saber qual escalonador tem prioridade, né? Se eu tiver poucos núcleos, talvez eu tenha que definir uma certa prioridade para o escalonamento. Se eu tenho vários núcleos, cada um executa um tranquilamente, né? Então assim, o SO surgiu para um ambiente simples, que eram hardwares enormes, pesados, ineficientes, e foi se adaptando à realidade tecnológica, né? Então, assim, era um processador, vários processadores, vários núcleos, e aí o negócio foi evoluindo, então tá lá. Por exemplo, a última vez que eu falei que eu ministrei SO foi em 2017, não foi em 2017, 7/2. E no material antigo que eu tenho, o kernel do Linux da época não, que era o de 2015, ele tinha 3 filas. Esse agora tem 6. Tá? Então, o cara aproveitou que eu tenho mais núcleos, né? Eu tenho mais processadores, eu tenho situações mais inusitadas. Eu acho que o que eu tinha lá era o kernel do 2.20, se eu não estou enganado. Tinham 3 filas só. Tinha essa ideia de múltiplas filas, mas tinham só 3. Agora tem 6. Né? Então, tá evoluindo. Né? Eu fiquei até curioso e vou dar uma checada como é que é a questão de filas do Windows e talvez a questão do Mac, que deve ser muito parecida com o Linux também. Tá bom? Perguntas? Não? Tranquilos? Então, senhores, a gente encerra por aqui, tá? Como eu falei, eu tô gravando usando o QuickTime aqui, quando acabar eu vou... ficou mais rápido que acabou de renderizar a outra lá. Então quando acabar eu vou dar uma olhadinha aqui, vou ter que dar uma renderizada e jogo lá pro YouTube. Acho que hoje à noite ainda eu coloco esse conteúdo lá e eu pretendo amanhã já acabar o conteúdo. Já comecei aqui, quando eu estava no intervalo da minha primeira para a segunda aula, comecei a colocar outros algoritmos já. Eu quero tentar acabar para já deixar esse material fechadinho, tá? Aí na quarta-feira a gente continua do SRTF, que é o preemptivo do SJF. Tem 2 de prioridade, tem mais um que eu não consigo lembrar agora o nome bonitinho. E aí a gente fecha escalonamento a princípio e discute o trabalho de implementação, tá bom? Dito isso, pessoal, obrigado, todos liberados até quarta-feira. Tá bom? Boa tarde, até quarta, gente. Boa tarde, boa noite, verdade. Tá ficando escuro já.